E aí, jovens, beleza? Hoje nós vamos ver um vídeo aqui um pouco interessante sobre manipulação de elementos dentro do JavaScript, tá? Primeiramente porque o JavaScript é uma das linguagens mais utilizadas e centenas de frameworks, porque ele é muito versátil, então ele é muito bom. Então, primeiramente, para você trabalhar com qualquer framework de JavaScript, você tem que saber o JavaScript como base. Você sabendo o JavaScript como base, para você ter um aprendizado em qualquer framework que utilize JavaScript, é muito mais rápido, a curva de aprendizado é muito menor, beleza? Então vamos começar lá com um index.html, que vai ser a nossa base aqui. Vou criar junto com ele aqui um estilo.css e por fim, não menos importante, um script, tá? O nome pode variar, tá, gente? Mas eu vou colocar como script.js. Perfeito, né? Temos três arquivos, né? Vou colocar um ponto de exclamação aqui para criar uma estrutura básica de HTML. Vou dar aqui uma quebra de linha para ficar mais fácil, tá? Primeiramente, nós vamos conectar todos esses arquivos. Por que eu quero conectar esses arquivos de uma vez? Para que tanto o CSS quanto o JavaScript consigam manipular elementos do JavaScript, do HTML, tá? Lembrando que o style, ele consegue manipular elementos, tá? Mas ele tem uma limitação. Já o JavaScript, ele tem uma variação de configurações que ele pode fazer dentro do HTML muito maior, tá? Eu diria que até irrestrita. Ele pode deletar um elemento, ele pode deletar uma div, ele pode criar uma div, ele pode editar, ele pode colocar CSS também dentro do JavaScript e modificar. E vocês vão ver como funciona. Para colocar um CSS, eu coloco aqui link, né? Que é de link rel style sheet, e coloco aonde está o meu estilo. Lembrando que como eles estão na mesma pasta, ele não tem aquele caminho extenso, tá? Para você colocar aqui um JavaScript, você tem que colocar aqui, ó, script, tá? Dessa forma, coloca como src, que é de search, e procura, e aí você coloca aqui o seu arquivo JavaScript, perfeitamente? Deixa eu abrir aqui esse HTML, deixa eu colocar um open source aqui, beleza, está aberto aqui, para ver, e vamos criar aqui uma coisa muito simples, um botãozinho, somente isso. Vou colocar um ID para vocês entenderem o porquê, e colocar aqui como enviar. Vou colocar aqui uma letra maiúscula, tá? Pronto. Então o nosso botão já está criado, tá? Simplesmente. Vamos verificar se esse CSS já está linkado. Coloco aqui um background color, coloco aqui uma cor para ele saber e pronto, está funcionando. Então significa que o meu CSS já está linkado dentro do meu HTML. E aí eu também faço uma verificação com o JavaScript, colocando um alert, tá? Só isso aqui, ó. Olá, mundo, salvo. E aí, ó, já está funcionando. Significa que os dois estão linkados. Perfeito. Então eu vou tirar isso aqui, tá? Vamos trabalhar com esse botão aqui, pegando o ID dele. Perfeito. Então, vou colocar aqui esse ID do botão. Opa, BTN. Vou dizer que esse botão vai ter aqui 100 pixels de largura. Vai ter uns 50 aqui de altura. Ele vai ter um background color, tá? Eu posso colocar aqui um hashtag F60 só para ele me dar abertura aqui de criação, ó. Isso aqui é o bom de trabalhar com essas IDE, tá? Eu não quero aqui em RGB, eu posso clicar aqui e ele vai trocando, ó. Hexadecimal, HLS, tá? Então, RGB, hexadecimal, perfeito. Ele também vai ter aqui um border radius, tá? Que eu vou dar uns 5 pixels para tirar essas pontas dele aqui. E eu acho que por enquanto é só. Então ele já tem ali. Ah, então vou colocar aqui também um color, já que ele tá com meio roxo ali. Então vou colocar aqui um FFF, que é branco, e aí vocês conseguem verificar. No entanto, eu quero que ele fique no meio. Então eu vou colocar aqui com um display flex. O que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou criar aqui uma div. Vou dar um class para ele, vou chamar de caixa, tá bom? Bem tranquilo aqui. Vou colocar esse botão aqui dentro. Aqui aparentemente não vai mudar nada. E para alinhar esse botão ao centro da tela, eu vou usar o pai dele, que é o caixa aqui. E o caixa, que vai ter um display flex, tá? Então, como ele é a div pai, ele que vai dizer para o filho que ele tem que ficar ao meio da tela. Display flex, justify content,
Justify, Self, Item, todos eles são somente comandos do DisplayFlex. Se você colocar em outros elementos ali, ele não vai funcionar, como Display Block, Grid, ele não funciona, tá? Ele é exclusivamente do Flex, tá? Se você colocar, ou ele dá erro, ou ele quebra, ou não funciona. O Align Item Self Content e por aí vai também é só do DisplayFlex, tá? Vou alinhar ele aqui perfeitamente. Ele vai estar quase alinhado. Ele só não se alinha porque você tem que dizer por pai qual é a altura dele. Nesse caso, eu poderia colocar 100% da minha altura, só que ele não vai funcionar. Porque ele não sabe quanto que é 100% de zero, ele não sabe qual que é a altura. E para trabalhar com isso, nós usamos o VH, que é View Width. View Height. O View Height de altura, ele vai pegar 100%, né, nesse caso, eu posso colocar 10%, 20%, 40%, vou colocar 100% da altura da tela do seu usuário. Até onde o usuário enxerga nessa tela do meu monitor, ele vai pegar 100% e aí ele vai alinhar perfeitamente. Se você tiver um monitor de 1000 pixels ou de 10, ele vai se alinhar nessa quantidade. Belezinha? Beleza, Emerson. E agora? Olha só que interessante. Eu vou trabalhar aqui no JavaScript agora, tá? Lembrando que eles já estão conectados aqui. O que eu vou fazer? Vou criar aqui um rapaz chamado const de constante e vou chamar ele de botão, tá? Botão, você vai receber lá no documento que está linkado, que seria o index.html, vai lá no documento e pega para mim, então, get o elemento que tiver um ID X. Então, qual que é o nosso ID? BTN, olha só. Estou pegando esse ID aqui, BTN, estou capturando ele, perfeito? E aí, se eu colocar aqui como document write, para mostrar ele vai ter aqui simplesmente o nosso botão. Então, eu coloco aqui, ó, botão, eu salvo, percebe que ele tem aqui um null, né? Porque ele não tem nada dentro, né? Eu não estou mostrando aqui o texto, estou mostrando o botão em si, o elemento do botão. E ele não tem nada, mas eu sei que já está sendo capturado, perfeito? O que nós vamos fazer aqui? Eu vou pegar esse botão que eu acabei de criar, que já está pegando o ID do botão, e vou falar para ele o seguinte, ó. Fica ouvindo, adiciona um ouvinte, ou seja, fica monitorando esse botão aí. Fica monitorando e se por algum motivo tiver um clique nele, você vai fazer alguma coisa para mim. Ou seja, quando ele for clicado, faça uma ação. Que ação é essa? Vou criar uma função aqui, ó. Olha que bonitinho. Uma função para dizer que esse botão vai receber um novo style, ou seja, um novo CSS. Eu vou colocar aqui como background color, aqui ó, muito bem, que agora ele vai receber simplesmente um F60, ou seja, um laranja aqui, tá? Deixa eu colocar aqui, olha só, bem simples, né? Se eu clicar aqui, o que vai acontecer? Absolutamente nada, por um simples motivo. Diferente do CSS, o JavaScript não consegue ler nada que não foi feito antes dele. Ou seja, quando eu leio o CSS, aparentemente, ele vai tentar colocar essas configurações em elementos que ainda não existem, porque é sequencial, né? Eu leio primeiro esse, depois eu leio esse, depois eu leio esse. Ele vai lendo linha por linha, correto? O CSS, ele tenta ler. Se ele não lê, ele não faz nada. Só que depois que ele consegue ler, ele volta e configura. Já com JavaScript, isso não funciona. O que acontece? Se ele tentar ler algo que ainda não foi criado, ele vai dar um erro. Deixa eu colocar aqui, ó. Ele vai dar simplesmente um erro. Ele vai falar, não consigo ler esse cara. Eu vou dar um F5, ó. Ele não consegue ler. Ou seja, ele não está ouvindo esse cara porque ele ainda não foi criado. Ou seja, esse BTN não foi criado. Certo? E como nós resolvemos esse impasse? Eu pego o nosso JavaScript e coloco lá no final do nosso código HTML. Percebe que nem tem mais erros, ó. Não tem mais erros. Por quê? Ele vê que já foi criado esse cara e aí sim ele começa a ler. Quando eu clico nesse botão aqui, ele fica agora laranja, porque foi o que eu disse, ó. Quando esse botão aqui que você está ouvindo for clicado, você pega ele, coloca um style nele de um background color laranja. Ele não ganha aqui primeiro roxo? Depois o JavaScript modifica. O JavaScript ele pode colocar um CSS, ele pode criar uma div, ele pode deletar uma div, ele pode modificar ela, ele pode fazer o que ele bem entender, já que é a função dessa linguagem, interação, modificação e por aí vai. Perfeito?
A única coisa que você tem que entender é que esse background color está escrito diferente do CSS. Ao invés de ser background color separado por um traço, aqui no JavaScript, quando ele diz que é um style, ele trabalha junto, separando, sem separação. Ele usa a letra maiúscula como camel case, ou seja, uma palavra escrita com tamanho, quando entra uma palavra nova, a primeira letra dele fica em maiúscula. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. No CSS, o nome é assim. No JavaScript é assim, tá? Se você tentar colocar dessa forma aqui, ele vai dar um erro, tá? Ele falou, opa, você configurou errado, amigo. Olha só. Ele dá um outro erro, nada a ver, tá? Mas então você tem que entender essas diferenças. O que mais podemos fazer aqui, além de dar um botão para ele? De uma cor para esse botão. Eu vou criar um elemento novo. Vou criar uma nova constante aqui. Nova div. E vou dizer que o seguinte, olha, vai lá no documento, no HTML, e cria um novo atributo, ou nesse caso seria um novo elemento. Que elemento você quer criar? Eu quero criar uma nova div, certo? Se eu clicar aqui, obviamente, nada acontece. Ó, eu vou dar um refresh aqui, ó. Refresh, tá? Perceba que aqui, ó, eu vou até abrir aqui, ó. Esse btn aqui, ele vai sofrer uma modificação. Eu clico aqui, olha o que aconteceu. Ele ganhou um style com a cor que eu configurei. No entanto, ele não criou uma nova div, que foi o que eu pedi. Por quê? Ele não modificou. Depois que eu faço isso, eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que mostrar onde ele vai criar essa div. Não é simplesmente no documento. Em que lugar desse documento? Então eu faço o seguinte, ó. Document.body, ou seja, dentro desse cara, perfeito? Dentro do body, você vai adicionar, e nós colocamos como append child, ou seja, crie esse novo filho. E aí sim, ele vai simplesmente criar. Quem você vai criar nesse body aqui? Essa nova div que eu acabei de passar para você, certo? Então vamos lá. Aqui não tem nada, tá? Perceba aqui no finalzinho, depois do script, tá? Quando eu dou um clique aqui, olha quem foi criado, uma nova div, perfeitamente? Obviamente você não vai ver ela aqui. Ela é criada dinamicamente, só aqui no JavaScript, tá? Então ela é criada dinamicamente, tá? Olha só, ela é criada aqui. E aí sim, você pode adicionar outros elementos, você pode colocar aqui, por exemplo, deixa eu ver se eu lembro como que faz aqui deixa eu ver aqui, faz tanto tempo que eu não uso JavaScript. Document.winnerHTML, será que eu consigo criar aqui um texto? Então lá, bem-vindos. Será que se eu clicar aqui e clicar, olha só o que apareceu, bem-vindos, deixa eu ver se eu não estou na frente aqui, tá? Ele não estou na frente. Então, perfeito. Então, perceba que eu consegui colocar aqui um texto. Ou seja, adiciona nessa div aqui um inner HTML, que seria assim uma verificação de criação de alguma coisa, e nesse caso, um título. Olha só o que cria aqui. Mais uma vez, para vocês verem, quando eu clico aqui, automaticamente ele cria aqui em cima. Perfeito? Então, eu posso criar, deletar, editar e tudo que eu precisar dentro do meu JavaScript com JavaScript. Isso é só uma fração do que ele pode fazer. Então, todos os frameworks também trabalham nesse mesmo estilo. Espero que você tenha entendido, gostado, se inscreve no canal, deixe seu like aí. Muito obrigado e até mais.